Good morning, everyone! Então, hoje nós vamos começar a nossa primeira videoaula, tá? Então, em relação, a gente vai comentar as questões da apostila e também a gente vai inserir outros conteúdos programados do terceiro bimestre. Então, vamos lá. Então, aqui a primeira questão, the first questions, que está na apostila de vocês, é do Charlie Brown e o Snoopy, né? Então, nós vamos analisar esse cartoon. Então, vamos lá. Yes, ma'am, I need to run home because it's raining and I am afraid my dog is getting wet. Então, aqui, nesse primeiro aqui, o que ele está mencionando? Ele fala, sim, senhora, eu preciso correr até para minha casa porque está chovendo. E eu estou com medo do meu cachorro estar molhando. Então, get wet é se molhar, tá? Então, lembra que nós já vimos que o phrasal verb get, ele pode indicar várias circunstâncias. Então, get é no sentido de ficar, no sentido de pegar, mas só que ele apresenta uma infinidade de significado porque ele é um phrasal verb. Yes, he has a dog house, but he never goes eat it. Então, in it significa entrar. Então, aqui, sim, ele tem uma casinha, né? Dog house, casa de cachorro. But, então aqui a gente já tá vendo uma conjunction, né? Então a conjunction bem aqui, ó, nesse fator aqui. But he never go eating. Aí no terceiro quadrinho ele já menciona no, he doesn't have an umbrella. I don't know what he does when it's raining. Então o Charlie fala pra professora, não, eu não tenho uma sombrinha, né? Então doesn't have an umbrella, né? I don't know what he does when it is. Então eu não sei o que ele faz quando chove. Aí mostra no quarto quadrinho, né, o Snoopy lá com a panela para se proteger da chuva. Então é uma tirinha funny, engraçada, né? E aí a gente vai analisar alguns termos. Então a gente viu aqui por essas questões aqui, que nós temos alguns auxiliares também, né? E também nós temos adverbs, né? Never significa nunca, né? Nós temos eject, outros adjetivos aqui, afraid, que significa medo, né? No sentido aqui, nós temos conjunctions, que são conjunções, né? Because, porque, but, quer ver onde que eu vi aqui, but? A gente tem o but e... Aqui, ó, but, que é uma conjunction de oppositive, oposição. Então, a gente vai analisar as tirinhas agora. Question 1. Na tirinha, o menino fala da necessidade de ir rápido para casa, por quê? Então, vocês vão analisar, de acordo com a tirinha que nós acabamos de ver lá, qual foi o motivo dele ter a necessidade? Então, ele está querendo proteger quem? Então, vocês vão analisar a assertiva aqui, né? Ele está preocupado em chegar em casa antes de chover? Então, vocês vão analisar. Está chovendo e ele teme que seu cachorro esteja se molhando? Então, a gente já viu aí que essa aqui é possivelmente. Ele acha que vai chover e por isso precisa colocar o cachorro dentro de casa? Então, vocês vão analisar o sertão lá. Ele acredita que a casa do seu cachorro esteja molhada e por isso ele não irá entrar nela? Ela está chovendo e ele precisa levar uma sombrinha. Ele precisa levar uma sombrinha para o cachorro antes que se molhe? Então, vocês vão analisar e marcar qual a alternativa que está correta. Então, o texto deixou muito claro aí qual que é o objetivo do Charlie. Question 2, questão número 2. Pelas imagens e pela fala da personagem, percebe-se que ele está na escola. Então, at school lá, a gente já viu lá, né? E possivelmente falando com a professora. A frase que sugere que ele dirige-se a ela, então qual que é a frase que ele fala exatamente com a professora, né? E que a gente entende que ele está falando com a segunda pessoa? Yes, ma'am. Letter A. Letter B. I am afraid my dog is getting wet. Então, eu estou com medo que o meu cachorro se molhe. Yes, he's a dog house. Sim, ele tem uma casinha de cachorro. B. But never go eat it. Então, mas ele nunca entra nela. Letter E. No, he doesn't. Haven't an umbrella. Então, não, ele não tem uma sombrinha. Então, qual dessas aqui? Pra quem não sabe, yes, ma'am é quando você fala sim, senhor ou sim, senhora, né? Mas aí, no caso, é sim, senhora. Então, deixou bem claro aí qual que seria a resposta. Number 3. Aqui é um
uma chargezinha, né? Um cartoon da Mafalda, né? E quer ver o nome dela, que fugiu aqui agora? Vou lembrar agora mesmo, pessoal. Então é uma tirinha, e da Suzanita, isso. Então vocês sabem que a Mafalda, ela sempre tem um ar político, crítico, né? O personagem argentina. E a gente vai analisar esse contexto. Então vamos lá, read the test and answer the following activities. Então você vai ler o texto e responder as perguntas a seguinte. Então vamos lá, aqui, ó, deixa eu ver se dá pra ver essa tirinha aqui, é porque eu cortei um pouquinho ela. Então vamos lá. First, I'm going to marry well, right? And then I'm going to have babies. Então aqui é a programação da Suzanita pela vida. Então quando ela fala first, I'm going to, essa expressão I'm going to significa quando você vai fazer um planejamento, é um auxiliar verbal do simple future. E aí nós temos ela é uma conversa com a Mafalda. Então, primeiro, first I'm going to marry well. Primeiro eu irei me casar bem, right, certo? And then I'm going to have babies. E eu vou ter filhos. Aí ela fala a big house and a really pretty car and the jewelry, and then I will have grandkids. Esse will aqui, a diferença de going to will, os dois são auxiliares do simple future, futuro simples, só que o will é um futuro mais distante ainda. E going to é uma ação presente, é um futuro que você planeja para agora. E o will é um futuro que você planeja mais para frente. E aí ela fala assim, ó, que vai ter uma grande casa, né? E que ele vai ter um carro bonito e que também vai ter joias e que também depois irá ter o quê? Grandkids significa netos. And this will be my life, like it is. E isso será a minha vida. E a sua, like it is? Yes, one problem. Aí ele fala, sim, só que tem um problema. A Mafalda fala pra ela. Is that it's not a life, it's a list. Então ela foi bem pontual com ela. Falou assim, isso não é uma vida, isso aí é uma lista. Aí ela fala, it's great to have babies, Suzanita, but the time are changing. É ótimo ter filhos, Suzanita, mas é hora de mudança. Aí ela fala, besides being a mother, aí ela fala assim, o lado de ser mãe, today a woman shouldn't contribute to progress and important things. Então ela fala que o lado bom de ser mãe é que hoje a mulher deve contribuir para o progresso e fazer coisas importantes. Aí a Suzanita, you are right, você está certa. So, start tomorrow, I will learn to play a bridge. Só que a Suzanita não entendeu o que ela fala. Então, amanhã nós iremos ler sobre como ser noiva. Aí a Mafalda, oh my lord, significa meu Deus. Aí a Suzanita, what's the matter, important ladies play bridge, don't they? Aí ela fala, por que é importante damas aprenderem a ser noivas? Elas não devem? Então, só que a Mafalda, o que ela quis dizer? A Mafalda quis dizer que a mulher, além de ter os seus sua carreira, pode ter filho e tal, ela também deve contribuir para o progresso, deve fazer coisas interessantes no sentido assim de trabalhar, no sentido de fazer coisas progredir na ciência, na política. Então era isso que é Mafalda, só que a Suzanita não entendeu muito bem. E aí nós vamos ver a questão 3. Quais são as palavras cognatas presentes no texto? Então, palavras cognatas são aquelas palavras que a gente já trabalhou em sala de aula, que são palavras que se parecem em português, por exemplo, for example, information. Information é uma palavra cognata, que também quer dizer informação. Só que a gente tem as palavras cognatas e as palavras que não são cognatas, né? Que são, for example, parents, parentes, são o quê? Pais. Então, a gente tem push, que não é puxar, é o quê? Empurrar. Então, a gente tem algumas falsos cognatos aqui, que a gente chama false friends. E aí, ele tá querendo saber as cognatas, ou seja, aquelas que se parecem em português e que são realmente, têm o mesmo significado.
Então aqui, aparentemente aqui, no primeiro aqui a gente já tem um, que é o quê? Babies, que também significa bebês, né? Outro aqui que nós temos aqui, deixa eu pegar aqui mais um. List, a list, tá? Então significa uma lista, né? Então a gente tem outro aqui, por exemplo. Deixa eu pegar aqui outro. Babies já foi. E também nós temos contribute, que é o quê? Contribuir, também é um cognato. Progress, que é o quê? Progresso, também a gente também tem um cognato. Import, então o texto é cheio de palavras cognatas que se parecem em português e que também tem o mesmo significado, tá? Então vocês vão analisar aí certinho. Então eu falei alguns aqui e também tem Lord também, que significa Lord. Então são essas aqui. E number 4, observe os dois primeiros quadrinhos da tirinha. O que parece estar acontecendo? Por que Suzanita está usando os verbos going to e will nas suas frases? Então, só relembrando, né? Quando a gente utiliza will, deixa eu ver aqui se dá para aparecer aqui rapidinho. Will é um auxiliar que a gente vai utilizar. É um plano, tá bom? É um plano. Um plano, planejamento também que eu vou colocar aqui. Mais distante. Mais distante. Example. I will go to New York next year. Então, o que eu quis dizer aqui? Eu vou para Nova York ano que vem. É um planejamento mais distante, tá? Ou às vezes também o will não tem data definida. Agora, quando você usa o going to, já é um planejamento mais próximo. Ou é um planejamento que tem uma ação, que tem um tempo determinado. Então, going to aqui, ó. Vou colocar aqui going to. Colocar também é do Simple Future. E aí, mais próximo. Ok? Então, a gente vai analisar. Por exemplo, I'm going to church. Então, é uma ação exata. Eu vou para a igreja. I'm going to wash the dish. Então, eu vou lavar as vasilhas. Então, é nessa situação. Então, quando ela quis dizer aqui que ela iria se casar e ter filhos, é uma ação mais próxima, né? Olha a diferença quando ela fala I will have grandkids, eu irei ter filhos. Então, é uma ação mais futura. Então, going to é uma ação de imediato. Que ela quer ter filhos, né? E ela quer ter um carro. I'm going to babies, I'm going to marry well. Então, é isso. Então, nossa aula de hoje encerra por aqui, pessoal. E aí, nós vamos trabalhar outros assuntos também da apostila. E aí, a gente vai conforme nossas videoaulas. Então, I'll see you later. Bye bye. Have a nice day.